Pronto, coloquei vocês aqui no cantinho, gente. Então, boa noite para todo mundo. E aí a gente vai começar meio que tardiamente nosso primeiro encontro sobre o estágio supervisionado 1 para os alunos de contabilidade e projeto integrador 1 para os meus alunos de gestão financeira que também pagam essa disciplina conosco, tá? Tá marcando aqui a primeira aula, dia 27/3, aqui em cima, porque, como de fato é a primeira aula que a gente vai trabalhar conteúdo, porque no primeiro encontro que a gente teve, a evasão foi muito grande, porque tinha alguns alunos que foi na primeira semana ou foi na segunda semana de aula, e daí para frente o negócio desandou com carnaval, entre outras coisas, tá? Então, a primeira coisa, vocês têm aí o meu e-mail, e ele está nesse material que eu disponibilizei para vocês. Essa parte da dinâmica em duplas entrevistas, essa aí não dá para a gente fazer aqui, que era algo que a gente faria no primeiro encontro, tá? E aí, o que é que acontece, gente? Primeira coisa que a gente vai discutir aqui é qual é o plano de ensino dessa disciplina, da disciplina estágio. Basicamente, eu tenho que discutir com vocês a disciplina estágio 1, o plano de ensino dela, é basicamente fazer o projeto de artigo. Então, o objetivo da gente é terminar essa disciplina com um projeto de artigo encaminhado. E aí, essa disciplina ela tem uma ligação muito forte com o estágio 2. Por quê? Porque o modelo de projeto nosso é muito parecido com o modelo de artigo. Tanto é que vocês vão desenvolver o projeto já dentro do modelo de artigo. Por quê? Porque um projeto bem feito vai diminuir muito o trabalho que a gente vai ter no estágio 2, ok? O estágio 2 é o momento onde vocês vão ter acesso ao orientador de vocês e não vai existir mais esses encontros estilo aula que a gente está tendo aqui, e sim orientações, ou seja, vocês vão trazer o trabalho feito, o teu orientador vai dizer isso aqui precisa melhorar, essa pesquisa, esse dado tem que atualizar. Então, a ideia do estágio 2 é justamente trabalhar da coleta de dados em diante. Mas é evidente que o orientador pode pedir para modificar alguma coisa que foi feita no projeto, tá? Lembra vocês que eu estou dando essa aula de projeto e não domino todas as áreas da contabilidade. Então, assim, pode acontecer de vocês quererem, por exemplo, ter algum grupo para falar de contabilidade tributária e, nesse momento, eu vou orientar vocês para fazer o projeto e aí eu acredito que o referencial teórico de um determinado autor seja bom e quando o orientador de vocês chegar e dizer que não é melhor esse outro referencial. Isso pode acontecer, essas mudanças podem acontecer, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai falar. E aí, outra pergunta que sempre é feita, qual é o método de avaliação? Gente, a gente vai sendo avaliado aula a aula. Toda aula eu vou passar uma atividade para vocês. E qual é a ideia? Essas atividades vocês vão construindo toda semana e vão me enviando. Eu vou corrigindo toda semana. E aí, o que é que acontece? Quando chegar na época da fechar a primeira unidade, a última atividade que vocês me entregaram vai valer a nota da primeira unidade. E aí a gente continua. Quando chegar a última atividade, vai deixar o projeto de vocês pronto. Ok? É basicamente essa a ideia. Então, a gente está sendo avaliado aula a aula. E aí é aquela questão. Se eu deixar, eu não vou assistir aula hoje, eu vou na próxima semana. O conteúdo que foi dado hoje, na próxima semana eu começo daqui para frente. A vantagem a única coisa boa nessa situação que a gente está vivendo é que, pelo menos agora, o que está sendo dado na primeira aula está ficando registrado para quem faltou. Mas em situações normais, ou seja, sem essa situação de pandemia, se a aula fosse 100% presencial e não nesse estilo aqui de aula remota, a aula seria dada, na próxima aula a gente estaria trabalhando outros assuntos, tá? Basicamente, o material que a gente vai utilizar é esse aqui. E aí, vocês podem ficar a critério de vocês pegar algum livro de metodologia científica, caso vocês tenham dificuldade, por exemplo, em alguma referência, mas esse material aqui, ele é bem completo. Tá? Esse material, quem fez foi nosso diretor acadêmico. Esse material foi feito pelo professor Arandi. Tá?
Então, assim, ele está muito bom. Então, assim, ele tem basicamente tudo que a gente precisa está aqui. Então, eu não vejo muita necessidade. Mas quem quiser, por exemplo, Silvia Lacatos é uma autora já renomada em livros de metodologia científica, tá? Mas, dentro do conteúdo programático, a gente vai trabalhar o quê? O conhecimento. É um assunto que a gente vai trabalhar aqui. Tipos de pesquisa, tá? Modelos de trabalho acadêmico, as normas da Faculdade Metropolitana da Grande Recife. Isso é muito importante, gente, pelo seguinte, de um ano para cá, a Metropolitana já entrou com a revista Vox Metropolitana e agora tem o repositório institucional da Metropolitana. Ou seja, todos os trabalhos daqui, os melhores serão publicados diretamente na revista, tá? E os que não foram selecionados para a revista, todos estarão dentro do repositório da Metropolitana. Então, assim, ninguém sabe o tamanho da repercussão desse repositório. Então, é importante que a gente se dê ao trabalho de tomar conta do que a gente está escrevendo. Lembre-se, é o nosso nome que vai estar escrito lá. É o meu como orientador. Na verdade, nem vai ser o meu, porque eu estou começando. O nome que fica no trabalho é o nome do professor do estágio 2. Então, é o nome do teu orientador, além do seu. O e-mail que vai estar lá para informações no trabalho é o seu. Isso é muito importante, gente. Tem relatos, por exemplo, de alunos que fizeram artigos e que lá nesse artigo a gente deixa o nosso contato e alguém pode chamar. Ou seja, digamos que eu esteja pesquisando a implantação, por exemplo, de e-commerce na minha empresa. E aí eu estou pesquisando na internet e vejo um artigo, leio, gosto e descubro que tenho o contato da pessoa que fez. E hoje essa pessoa é um administrador de empresa. Eu posso entrar em contato com ele e pedir para ele me ajudar a implantar, contratá-lo. Então, assim, é importante que a gente tente focar muito bem no que está fazendo, porque a partir daí, esse artigo vai seguir a gente a vida toda, tá? Outra coisa, a gente vai trabalhar a estruturação básica do nosso projeto e o projeto de pesquisa para o artigo, tá? Então, eu coloquei aqui o cronograma das aulas, mas nesse momento eu só me foquei no mês de março e abril, ok? Pelo seguinte, como é que funciona as disciplinas? A gente tem alguns encontros presenciais, tá? Que as aulas são de 15 em 15 dias. Professor, e a outra semana? Por exemplo, hoje a gente está se encontrando aqui no dia 27 de março, tá? Na próxima aula, era para estar aqui, ó, no que a gente chama de monitoramento. Monitoramento. Só que eu acabei cortando esse monitoramento e trazendo a aula para cá. O que é que acontece? Dia 27, ou seja, hoje é a primeira aula, e no dia 3, ou seja, a próxima sexta, estaremos aqui de novo nesse mesmo horário, de 7 às 8. Dia 10 seria feriado, seria não, né? Na verdade é sexta-feira santa. Eu coloquei lá a data 10 de abril como monitoramento. Como é que funciona o monitoramento? Monitoramento não é uma aula. É o seguinte, digamos que o grupo de David, que está aqui aparecendo no vídeo, ele tenha dificuldade em fazer uma atividade ou de montar o que eu solicitei. Ele pode entrar em contato comigo, certo? E marcar para a gente se encontrar e discutir isso. E aí, onde é que a gente vai fazer isso? Pelo WhatsApp, ou até por aqui mesmo. Digamos que o grupo de David tenha dificuldade. Ele manda uma mensagem para mim, dia 10 de abril, a gente vai sentar e vai resolver isso. Se der para resolver pelo WhatsApp, a gente resolve. Se der para resolver por e-mail, a gente resolve. Se não der, a gente marca um encontro aqui via Zoom do mesmo jeito. Só que aí, somente com as equipes e com o grupo que está com dificuldade. Não precisa ser uma aula para todo mundo, certo? É um atendimento mais... É como se fosse uma orientação mais direcionada para aquele trabalho, ok? Maio e junho e julho eu deixei a definir. A única certeza que eu tenho é que a gente vai entrar em julho. Se continuar no ritmo, vamos até finalizar próximo de agosto, mas eu não sei ainda
como isso vai acontecer. A única coisa que eu posso dizer é, se a gente estiver tendo essas aulinhas aqui, provavelmente a gente vai conseguir desenvolver o trabalho sem grandes dores de cabeça. Dá para trabalhar aqui tranquilo, porque é aula, mas a orientação não precisa ser tão presencial assim, ok? E aí as avaliações. Eu confesso que eu ainda não parei para sentar para ver quando eu vou fazer a avaliação com vocês, não. Eu ainda estou vendo como é que vai ficar o calendário acadêmico, eu só vou poder marcar a avaliação quando chegar o calendário. Enquanto a gente não souber como é que vai ficar essa situação, ninguém pode marcar avaliação oficialmente. Mas o trabalho vai estar acontecendo, toda semana vai acontecer e, independente disso, as notas da primeira e da segunda unidade vocês vão ter. Assim que eu tiver essa informação mais definida, eu passo ela para vocês, qual é o prazo final. Mas, normalmente, a gente vai ter 3 atividades antes de entregar o que vai valer para a prova. Na verdade, hoje mesmo, a gente já vai ver tudo que vai precisar ser feito para a primeira avaliação. Então, aí vocês já vão ter mais ou menos uma ideia do que vai ter que estar pronto para eu corrigir para a primeira avaliação. Aí, o quando, não se preocupem que isso aí é comigo, beleza? Segunda avaliação. A primeira avaliação, está aí os itens que eu preciso. A segunda avaliação, está aí os itens que eu preciso. A primeira avaliação, eu só vou estar com os elementos pré-textuais, que são capa, folha de rosto e folha de avaliação. O referencial teórico, ou seja, as referências. E aí vocês vão ter que me entregar em determinado dia, que nesse momento eu não tenho essa data para passar para vocês. E a segunda avaliação, não, aí já não tem conversa, vai ser todo o projeto. E a nota mesmo pesada vai sair mais na segunda avaliação. Ok? Então vamos começar a aula propriamente dito, sem muita delonga, tá? Conhecimento humano. Gente, o conhecimento humano ele pode ser empírico, que é obtido imediatamente por um ou mais sentidos dos seres humanos. Ele pode ser o senso comum, ou seja, gerado de forma generalizada a partir do conhecimento empírico, sem comprovação metodológica. Eu costumo brincar muito com meus alunos, quando a gente está no meio de alguma discussão em sala de aula, e quando o aluno fala, no meu ponto de vista, bem, no seu ponto de vista é senso comum, e senso comum a gente não discute, porque isso é uma opinião. Opinião, cada um tem a sua. É a verdade de cada um. É o senso comum. O que a gente pode sentar e discutir é ciência. E ciência, a gente tem comprovação metodológica. É feito agora. Eu não quero me meter em aspectos políticos, mas a gente está vendo aqui um ambiente de guerra. O povo do senso comum, né, discutindo se é uma gripezinha, se é para ficar em casa ou se não é. Mas o fato é, isso não vale a pena se discutir, isso é senso comum. O que a gente tem que discutir, basicamente, é ciência, ok? E ciência existe a comprovação metodológica, tá? E aí também o conhecimento pode ser científico, que é gerado de forma pontual e específica, a partir do conhecimento empírico, mas com comprovação metodológica, ou seja, alguém começou a utilizar ciência para verificar se aquele senso comum pode ser repetido, pode ser comprovado, ok? Isso dá para a gente começar a discutir. Opinião, senso comum é mais complicado, tá? E aí o que interessa para a gente é a pesquisa científica, tá? O nosso artigo vai ser baseado em pesquisas científicas. E aí, quanto a os tipos, quanto à pesquisa científica, a gente tem que verificar o seguinte, quais são as formas, tá? A gente tem a pesquisa científica bibliográfica, que é realizada a partir de trabalhos que já foram publicados, ok? A gente tem a pesquisa de campo, que é realizada junto a uma determinada realidade cotidiana, ok? Ou seja,
Quando eu começo a fazer uma pesquisa de campo, eu estou indo verificar a realidade em um determinado campo investigativo, em um determinado local, ok? E aí tem uma pequena observação, tá? Agora eu fico nervoso, já está me avisando que eu só tenho 10 minutos. Para a metropolitana, gente, a pesquisa tem que ser bibliográfica e de campo. Então, a gente não vai discutir muitos outros tipos de forma. Essa é a forma que a metropolitana aceita. Então, o trabalho dos senhores, o projeto dos senhores, tem que ser baseado em uma pesquisa bibliográfica e de campo. Ou seja, vocês têm que ter uma empresa para aplicar o conhecimento científico dentro da empresa. Professor, eu posso fazer um estudo de caso na faculdade metropolitana? Não. O nosso modelo de pesquisa é bibliográfica e de campo. Obrigatoriamente, a gente tem que seguir este caminho, ok? E aí, quanto à finalidade, a pesquisa pode ser aplicada quando ela é propositiva, ou ela pode ser pura, quando ela se limita a um campo teórico. Isso é outra coisa que entre os pesquisadores gera muito mimimi, muita confusão. A história de que a pesquisa, a finalidade da ciência, qual é? É fazer ciência por ciência ou fazer ciência para ajudar o ser humano? Por exemplo, eu já vi uma confusão homérica entre um grupo de pesquisadores num evento que eu estava, onde se discutia se, no tempo de hoje, ainda existe a possibilidade de alguém perder tempo fazendo ciência por ciência. Traduzindo, eu tinha um grupo que achava que a ciência ela tem que ser aplicada para ajudar a humanidade e desprezava por completo quem fazia ciência por ciência. E eu tinha, do outro lado, um grupo normal de pesquisadores, na época, que eles, da área de engenharia, de uma área mais específica, que faziam ciência por ciência. E aí a discussão ficou bem acalorada, mas não dá para... a gente não pode dizer que existe uma sem a outra, gente. Por exemplo, a minha casa agora só está iluminada porque algum pesquisador passou um tempo fazendo ciência por ciência e descobriu os números complexos. E os números complexos serviram de base para que um pesquisador aplicasse esse conhecimento para produzir a lâmpada fluorescente. E essa lâmpada hoje é usada para iluminar as casas da população. Então, não existe um sem o outro, tá? Por exemplo, Hermes, aí isso é senso comum, era uma opinião que eu tinha, eu nunca achei interessante essa ideia de impressoras 3D. Nunca vi muito sentido. Realmente nunca vi. E aí eu vi uma pesquisa recentemente, onde um grupo, tá? Um grupo de pesquisadores se juntaram e começaram a produzir micro-ossos através de uma impressora 3D para ajudar os médicos em microcirurgias no ouvido. Então, aí a gente está vendo a aplicação da ciência para ajudar a humanidade. Então, assim, a gente precisa realmente... Eu acho que a ciência, por ciência, tem que existir, assim como a ciência para ajudar a evolução da sociedade também. Então, a ciência tem que ser aplicada, mas também existem situações que a finalidade da ciência pura também é importante, ok? Agora, não cabe a gente discutir isso no projeto da Faculdade Metropolitana. Por quê? Porque o modelo da nossa revista só permite pesquisas cuja finalidade seja aplicada, ou seja, a pesquisa tem que ser propositiva. O grupo precisa propor uma melhoria para algo que nós estamos estudando, ok? Quanto aos métodos de análise, a gente tem o método descritivo, que visa analisar os fenômenos sem a interferência do pesquisador. Ou seja, eu estou analisando de forma imparcial. Lembre-se, gente, essa palavra imparcial existe. Não existe no Facebook.
mas a imparcialidade existe, ok? Então, o pesquisador, quando está fazendo uma análise descritiva, ele está analisando o que aconteceu sem interferir, ok? A pesquisa, a análise descritiva tem esta característica, tá? Outra característica da pesquisa pela análise é a análise diagnóstica, que a gente utiliza para identificar a causa de algum fenômeno. Então, eu preciso agora identificar o porquê isso está acontecendo. Então, isso é uma análise diagnóstica que eu estou fazendo. Outra análise que a gente pode utilizar é a análise experimental, que é a análise que visa identificar a relação causal entre duas variáveis. A questão da causa e efeito, a questão da variável variável dependente e variável independente, tá? Isso a gente vê na pesquisa experimental. Então, tem vários modelos de pesquisa que é análise experimental. Por exemplo, eu quando estava fazendo minha pós, na época, o professor de estatística trouxe uma pesquisa era baseada em estatística. Estava lá, alguém está com o microfone ligado aí, viu? E aí, nessa, estava tentando mostrar o que era, que estava tentando demonstrar numa determinada cidade da África, ele estava tentando justificar se o consumo de proteína podia justificar a taxa de mortalidade da região. Então, ele estava tentando entender se num determinado grupo que a mortalidade era maior ou menor, tinha alguma coisa a ver com o consumo de proteína dessa cidade. Ou a pesquisa quanto à análise pode ser também explicativa, quando ela procura identificar e analisar os fenômenos e identificar suas causas, tá? E aí eu já estou eu vou um pouquinho mais, eu agora estou tentando explicar o porquê. Eu não estou querendo achar a causa, não estou querendo identificar o efeito. Agora eu quero estudar o porquê isso está acontecendo, tá? E aí, quanto ao método de análise, a gente não tem nenhuma regra. Você pode tentar trabalhar por qualquer um. A exploratória também tem aqui, ó. A exploratória visa se familiarizar com o fenômeno que está sendo investigado para pesquisa subsequente, chamada de diagnose. E a propositiva, que é uma que os nossos artigos utilizam, que visa identificar problemas e propor soluções. Então, quando a gente está trabalhando o nosso artigo, como ele é muito pequeno, esse tipo de análise é o mais utilizado, é o melhor, o da pesquisa propositiva, tá? E aí, a gente vai utilizar no nosso trabalho esse método aqui. Aí, tipos de abordagem. A gente vai falar sobre a abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem qualitativa é focada em dados descritivos dos fenômenos e a quantitativa é focada em dados estatísticos. No nosso trabalho, a gente vai obrigatoriamente trabalhar com os dados qualitativos, tá? O nosso artigo ele é muito enxuto, é pequeno. Não dá para a gente focar nas variáveis quantitativas, tá? E sem contar que para trabalhar com a abordagem quantitativa, a gente precisa de um nível de estatística bem pesado, fazer algumas inferências estatísticas, então a gente não aceita que ninguém trabalhe com abordagem quantitativa, a gente trabalha de forma qualitativa. Gente, eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, porque só falta 1 minuto para me expulsar, tá? Então, eu vou parar, saio da sala e mando um link assim que eu salvar esse vídeo, e aí eu vou ter que continuar gravando só para terminar a aula. Mas aí eu acho que está faltando pouca coisa para a gente finalizar, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal. 2 minutinhos, eu mando o link para vocês lá no grupo de WhatsApp. Até daqui a pouco.